Bom dia, galera. Bora para a próxima, então? Vou pedir para quem estiver chegando se acomodar para a gente poder começar, né? Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre métricas automatizadas. Como utilizar a inteligência de dados para impulsionar times. Obrigada, Antônio e Flor, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E o palco é seu, viu? Muito obrigado. Valeu. Muito bem, bom dia a todos vocês. Tudo bem com vocês aí? Vamos começar a nossa palestra aqui, falar um pouquinho sobre métricas automatizadas e como utilizar a inteligência de dados para impulsionar os times. Talvez vocês estejam perguntando, mas que raio são métricas automatizadas, né? Mas vamos lá. Muito bem, para começar, deixa eu falar quem sou eu. Eu sou um homem moreno, alto, cabelo grisalho, tenho bigode, estou de óculos. Hoje um óculos de tartaruga aqui, uma camisa de botão, uma calça verde e um tênis branco aí. Muito bem. Mas vamos lá, vou contar um pouquinho, vou passar bem rápido aqui sobre quem sou eu, né? Ontem eu estava indo embora, vi ali no trem, no metrô aqui, várias crianças, eu resolvi voltar nos meus slides e colocar as fotos de criança aqui, porque amanhã é dia das crianças. Então, se você não postou uma foto sua de criança ainda na internet, ou mostrou para alguém aí, né, pode fazer, ainda dá tempo, tá bom? Então, você pode ver aqui que o meu nome é Flor, né? Como todas as pessoas conhecem, meu nome é Antônio. Meu sobrenome é Flor, as pessoas me conhecem como Flor. Meu background, o plano de fundo, ele é de desenvolvimento, então comecei a minha carreira desenvolvendo, então, Visual Basic, aí não sei nem se vocês sabem o que é isso, com certeza quem conhece aí levanta a mão, ó, muita gente conhece Visual Basic. Então, comecei programando com Visual Basic, migrei para a Web, que aí comecei com ASP e assim por diante, né? E depois virei gestor de projetos aí muito tempo, e me deu toda a maturidade de projetos que eu tenho hoje por causa disso, né? Coloquei aqui corredor em progress, porque é bom deixar as metas públicas. Me inscrevi na São Silvestre, vamos ver se eu vou conseguir esse ano ainda. Se alguém corre aqui, ó, tem um corredor aqui, 2, 3, 4, tem algumas pessoas. Né? Tenho um doguinho que chama Twix, nome de chocolate, sou casado com a Carize. Né? Atualmente, esse daqui é uma palestra mais técnica, tá, pessoal? Então, vou contar um case. É um case do Grupo Casas Bahia, mas atualmente eu estou no Grupo Boticário. Então, quando eu me inscrevi nessa palestra, eu fiz uma transição, né, nesse último mês, mas eu falei, cara, será que eu vou lá fazer essa palestra? Será que eu não vou? Conversei com o pessoal lá, e o pessoal falou assim, vai de coração aberto, você que puxou essa ideia, você que transformou, fez ela acontecer. Tem até a Juliana, tá aqui do Grupo Casas Bahia também, e ela estava junto nisso que a gente fez, que a gente construiu lá. Muito bem, então vamos começar. Preciso falar para vocês um pouquinho de contexto, para vocês entenderem do que estamos falando e o tamanho também. Então, o Grupo Casas Bahia, que era a antiga Via Varejo, né, como vocês conseguem, esses são dados públicos, tá? É uma empresa bem grande, de capital aberto, tem mais de 40 mil funcionários, 1.100 lojas, tem 562 municípios, 22 estados, 30 CDs e assim por diante, tá? Então, a gente trabalha ali dentro de tecnologia, e a tecnologia é um pouquinho menor, ali tem 1.800 pessoas, né? Então, vocês imaginam ali 14 jornadas ou cadeias de valor, 160 times, ali tem uma disfunção, porque tudo é time lá dentro, então está nesse número também, os times transversais ali, né? E estruturas ali de tecnologia. Então, você imagina para fazer um planejamento sincronizado, você imagina para descer, por exemplo, às vezes, um direcionamento estratégico e comunicar com tudo isso de pessoas, né? Então, imagina só o tamanho da complexidade. Tá? Então, só queria mostrar aqui para vocês um pouquinho do tamanho do grupo. Mas agora vamos voltar. Gostaria que todos vocês voltassem aí para janeiro de 2023 e lembrassem um pouquinho do mercado, como que o mercado estava, principalmente com relação à agilidade. Vou falar um pouquinho do varejo, né? Então, tem todo o cenário macroeconômico que estava completamente desafiador. Tinha também ali a Selic, que é a taxa de juros altíssima, né? Com isso, causando ali, por exemplo, a desaceleração do consumo, o empréstimo de dinheiro ali ele fica muito mais caro, a concorrência e tudo mais. E aí veio os drivers da companhia. Quais eram os drivers? Ano de eficiência operacional.
alguém ouviu falar a palavra eficiência nesse ano e falou assim, não, agora, a partir de agora eu trabalho com eficiência. Um monte de gente levantou a mão aqui e a gente estava naquele ano de eficiência. E como funcionava o time de agilidade ali? Então, a gente funcionava em capítulos, né? Então, a gente tinha ali um capítulo de agilidade que ele foi estruturado ao longo do ano. Então, a gente tinha um time grande de agilidade. Então, ali a tecnologia, ela tinha cerca de 2.200 pessoas. A gente tinha um time de agilidade mais ou menos ali de 100 pessoas. Então, você fica imaginando o tamanho do time de agilidade. Tem algumas pessoas aqui que viveram isso daqui, né? E é um time gigantesco, gente. É um time gigantesco. Então, a gente estava estruturado dentro das value streams. Então, em 2021 e 2022, aconteceu ali uma estruturação do capítulo, né? Então, a gente estava trabalhando ali nas transversais, de forma cross, dentro dos times, e tinha muita coisa legal acontecendo. Muita coisa legal. Cada jornada ali, a gente estava muito bem conectado. Só que a gente chegou naquele ano de 2023 que a gente precisou fazer uma redução. Talvez vocês tenham passado aí por reduções, muitos desligamentos, e não foi só com a agilidade que aconteceu, né? E às vezes a gente não tinha nem culpa do que estava acontecendo no mercado, na companhia, e a gente teve que mudar do dia para a noite. A gente não trabalhou mais como capítulo, mas a gente começou a trabalhar em estruturas diferentes, né? Então, a gente teve uma redução grande do time de agilidade. Então, a gente saiu ali de 100 agilistas para ficar com 50 agilistas ali dentro dos times. Então, uma redução de quase 50%. Tá? E a gente teve que estruturar um COI de agilidade e também as estruturas ali com agilistas mais estratégicos. E talvez não faça muito sentido, não seja sustentável você trabalhar em grandes empresas com agilista dentro das squads, porque acaba não sendo sustentável, porque a empresa vai crescendo, crescendo, daqui a pouco você tem mais agilista que desenvolvedor especialista e assim por diante, né? Então, a gente já tinha que fazer isso. Isso já era um receio nosso da questão de tornar a agilidade mais estratégica, né? E com aquilo do dia para a noite acontecendo, você se pergunta, né? E agora, José, o que eu vou fazer? Será que quem vai fazer o trabalho do agilista? Quem vai estar ali no dia a dia? Né? Como que a gente... tudo aquilo que a gente já fez vai ser perdido? Né? Então, gerou várias discussões. E, com certeza, vocês também, né, tiveram. Então, praticamente, já vou aplicar um pouquinho agora a eficiência de dados e as métricas automatizadas. Tá? Surgiram algumas perguntas ali. Essa daqui, gente, vou fazer um disclaimer aqui, né? Isso daqui não é a única solução. A gente tomou várias soluções, a formação do COI, a maneira como nós atuamos, os guardiões ali da agilidade, tornar outras pessoas responsáveis, autonomia. Mas essa daqui foi uma das soluções encontradas para a gente trabalhar naquele novo modelo. Tá? Então, basicamente, era como incentivar as ações proativas dos líderes, dos times, a seguir processos, boas práticas, resolver inconsistências operacionais, né? Como que a gente dá autonomia e responsabilidade para os times fazerem isso, com a ajuda ali, com a garantia de alguém atuando não mais dentro da squad, mas agora, talvez ali no nível estratégico, talvez no nível tático e assim por diante. Né? A gente passou por isso, talvez, na pandemia. Ninguém estava preparado, às vezes, para trabalhar home office. Todas as empresas fizeram a migração do dia para a noite, empresas que talvez você nem acreditava que fariam isso e fizeram. Né? E, a partir do momento aqui, a gente teve que tornar do dia para a noite o agilista estratégico, não trabalhar mais dentro das squads, mas trabalhar num nível acima. E foi isso que aconteceu. E uma das soluções foi, basicamente, o que a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês hoje, que é a respeito de métricas e inteligência de dados. Então, colocando um pouquinho, a gente tinha uma governança de squads lá muito bem formatada. As nossas ferramentas, lá a gente utilizava a plataforma da Atlassian, né, com Gira, EasyBI, o Confluence e tudo mais. Isso foi muito bem estruturado lá em 2018. Então, existia uma governança de squad, existia uma governança de todos os times, todo mundo utilizava o Gira dentro da tecnologia. Né? Então, você tendo as coisas organizadas e estruturadas, já tinha uma base para aquilo. E isso facilitou muito. Né? E, a partir daí, a gente criou um motor de regras ali. E, basicamente, você deve estar se perguntando, mas que diabo é isso de motor de regras? Basicamente, gente, é um mecanismo, um meio,
para ele fazer uma análise dos seus dados, das suas informações, e notificar as pessoas a respeito daquilo que o motor de regras encontrou. Eu vou mostrar alguns exemplos e vou contar mais para vocês ali, né? E esses exemplos estavam totalmente conectados com pontos de eficiência, alguns até de eficácia, né, de produtividade, né, e basicamente isso não ia substituir o trabalho do agilista, tá? Pelo contrário, isso ia facilitar o trabalho dele ali no dia a dia, e o objetivo principal, o maior benefício é dar autonomia e responsabilização para aquelas outras pessoas. Porque a agilidade ela não acontece por causa do time de agilidade, mas ela acontece porque as outras pessoas acreditam e querem colher os objetivos daquilo, né? Então, imagina-se ali que a gente criou um catálogo de regras conectados ali aos níveis operacionais, táticos e estratégicos, e a gente foi disponibilizando essas regras para as áreas, para as value streams. A gente tinha 14, a gente chegava nas áreas e falava, olha, eu tenho essas notificações para o nível operacional, e essas notificações, elas podem ser por time. Por exemplo, vamos pegar aqui esse time. Imagina vamos definir aqui uma periodicidade. A cada 15 dias você vai receber esses alertas. Que alertas são esses? Vamos escolher para começar? Ah, você quer que o time todo receba? Você quer que o Squad Lead receba? Você quer que o Senior GPM receba? Que são os papéis de coordenação acima de produto, de Tech Manager, tem vários papéis desses, né? E os principais benefícios ali, gente, era auxílio na tomada de decisões. A atuação proativa deles de uma forma automática, sem ninguém precisar ir lá falar para ele, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente estava com alguns receios. Será que ele vai ver essa notificação? Será que ele vai fazer? Será que vai ser mais uma mensagem ignorada no WhatsApp? Não foi no WhatsApp, tá? Foi no Teams lá na época. Será que vai ser só uma mensagem ignorada? Né? Então, a gente foi passando. Mas, antes de eu falar mais um pouquinho sobre o motor de regras, vamos falar um pouquinho assim sobre as métricas e indicadores. Lembra que a gente já tinha uma base muito bem formatada, tá, dentro do nossos BIs lá, que chama EasyBI. Tá? A gente tem lá, então a gente tinha muitos dashboards corporativos ali com várias regras. E essas métricas eram números mágicos que identificavam ali o esforço das pessoas e mostravam alguns dashboards ali. E a gente tinha esse mecanismo. O que é isso no fundo? Eu não vou trazer muitos dados técnicos, mas a gente tem alguns plugins de automação dentro do Gira. Um deles chama Script Runner, tá? Que ele faz automações, eles fazem as análises ali em conjunção com os nossos BIs. Então, eles acabam mandando essas notificações, tá? Por meio dessas métricas. Então, a gente tinha ali as principais métricas de fluxo, tá? Então, a gente tinha dados, informações ali, métricas de fluxo. A gente não tinha essas métricas de negócio. De performance ali, de engenharia, algumas métricas de DORA, a gente tinha também, a gente fazia conexão ali com alguns aplicativos, né? E pessoas, a gente também não tinha essas métricas. Principalmente para iniciar, começamos ali com as métricas de fluxo, tá? E a gente começou ali, como não usar essas métricas, né? Cara, a gente não quer fazer comparação, a gente não quer gerar medo, a gente não quer ser um dedo duro, a gente quer que isso facilite as coisas, né? E as métricas, como não usar, né? No sentido, não utilizar para projetar o futuro, né? Tipo, as pessoas não estão utilizando ali, usar métricas sem ter ações, só por ter essas métricas mesmo, né? Outro ponto também era as resistências, né? As pessoas não entenderem o que é aquilo, né? Os dados não terem confiança. E a gente foi conversando muito sobre essa questão. E aí vamos aplicar lá a inteligência de dados. Como vamos fazer isso, né? E aí entra a questão da inteligência de dados. Todo mundo sabe que a gente trabalha com inteligência de dados todos os dias aqui. Por exemplo, se você falar Celta 2013 3 vezes e abrir a internet, vai aparecer um anúncio do Celta 2013, né? E se você falar de qualquer outra coisa, vai aparecer alguma coisa ali no Instagram, no Facebook, no Google, mostrando para você. Isso é o quê? A inteligência de dados ela tem 3 etapas ali de forma básica. A coleta, a análise e a interpretação, né? Com base nisso, ela coleta muitas informações, ela faz análise dessas informações e depois ela vai ali interpretando e trazendo inteligência para aquilo. Então, ali é como peças de um quebra-cabeça
que vai identificando padrões, tirando conclusões e ajudando melhores decisões, né? Então, todo mundo conhece essa pirâmide, talvez não com esse nome, né? Não dá nem para pronunciar, é a pirâmide DIKW, né? Que basicamente ali a base dela são os dados, depois ela vai subindo para a informação, depois ela sobe para o conhecimento e vai para a sabedoria. Os dados são os dados de maneira bruta, de forma crua, eles não dizem nada. Cara, eu tenho uma data de término ali, de um trabalho, de uma atividade, não quer dizer nada. Mas, a partir do momento que eu junto mais informações, por exemplo, com a data de início, eu consigo calcular, por exemplo, ali um lead time. Eu tenho data de cadastro no sistema, tenho data de término. Se eu conto e calculo ali as coisas, eu tenho um lead time. Talvez seja uma informação. Eu trago conhecimento, eu trago sabedoria, é a partir do momento que eu coloco ação nisso, uma ação inteligente, baseado em experiência, baseado no contexto, e assim por diante. Mas vamos entender aqui alguns exemplos, né? Bem simples ali do motor de regras também. Tá? Vamos imaginar que os dados que eu tenho ali seja a data de término. Se eu tenho várias datas de términos, eu consigo calcular uma métrica que chama vazão de saída do nosso sistema, que é o famoso throughput. Né? Com isso, eu consigo saber se ele está estável, se ele tem aquele ritmo de maratona, se ele tem tendências muito altas de saída. Uma semana você entrega 1, uma semana você entrega 10, uma semana você não entrega nada, na outra semana você entrega 3. Qual que é? Eu consigo ter essas informações, né? E aí ele conecta ali com o insight, com a ideia, né? Quanto trabalho é possível entregar por unidade de tempo? Talvez eu consiga ali ter alguma métrica. É uma métrica fraca, tá? Baseado só na taxa de saída, tem milhares de outras variáveis aí, mas o ponto da sabedoria é, se eu tenho essas atividades aqui, talvez eu não possa me comprometer, porque, além disso, tem o fator humano. Tenho 2 pessoas do time que vão sair de férias. Né? E assim por diante. Tá? Então, essa aqui foi só para dar uma ideia para vocês de como as métricas elas foram interpretadas. Então, de forma mais prática, como é que funciona o motor de regras? Né? Então, ele tem a coleta ali, dia a dia, de todas as informações. Todas as informações eu tenho ali. Né? Então, imagina que o time está utilizando uma plataforma de ferramentas. Então, eu tenho ali, por exemplo, o Gira, né? Que o Gira é o quê? O tracking de todo o desenvolvimento, todo o processo de desenvolvimento. E ele vai migrando os dados para um programa chamado EasyBI, né? Que é a nossa plataforma de BI que gera todos os gráficos ali. Eu tenho alguns plugins, né? E o principal plugin aqui é o Script Runner, tem o ServiceNow para tratar incidentes, e tem várias ferramentas ali. A gente tem uma ferramenta de gestão de portfólio também, tá? E tudo isso está conectado, tá? Numa hierarquia ali de história, épico, né? E iniciativa, macrotema, e tem várias questões. Então, você imagina a coleta. Aí você imagina a gente manualmente cadastrando ali, criando scripts para identificar, né, e para gerar percepções. Então, você tem ali, né, o motor de regras que está entendendo os padrões. E aí, a partir do momento que você identifica o padrão naquele time, naquela tribo, naquela jornada, naquela cadeia de valor específica, lá na logística, atendimento ao cliente, assim por diante, você começa a disparar esses alertas. Esses alertas inicialmente foram por e-mails, depois a gente migrou para o Teams, ali, para um grupo do Teams, para os gestores e assim por diante. A gente está evoluindo lá, estava evoluindo, né? E esses dados são apresentados ali também. Com certeza a pessoa recebe um alerta ali, vamos imaginar. Seu time não está entregando nos últimos 10 dias. Eu quero ver, eu quero clicar. E ele clica, aparece, por exemplo, uma base de conhecimento explicando por que aquela pessoa recebeu esse alerta, quais as possíveis causas, né? E também o que ela pode fazer. E aí, isso tudo é manual, tá, gente? A gente criou uma base de conhecimento baseado no cadastro dos alertas. Então, existe um catálogo de alertas. E aí, vem, por exemplo, aqui o meu amigo aqui na frente e fala assim, eu quero um alerta relacionado a isso. Então, a gente desenvolve, coloca uma documentação daquele alerta, por que aquele alerta, por que ele afeta a eficiência, assim por diante, talvez um vídeo explicativo ali, e aí a pessoa recebe esse alerta depois, baseado naquele alerta ali, o que acontece? Ele vai clicando ali, vai vendo por que aconteceu. E aí eu tenho
dashboards vivos contando ali. Por exemplo, você tem 10 atividades com uma idade de 180 dias aqui dentro do seu backlog. Cara, 180 dias. Itens ali que pode ser desperdício, pode fazer uma sanitização, uma limpeza do backlog. Quais são esses itens? O cara clica, abre lá, já tem os itens para ele tratar. Tá bom? Alguns exemplos aqui desses alertas. Então, eu tenho aqui alertas de nível operacional. Né? Então, você tem lá, Squad não entregou nos últimos 15 dias, eu não tenho backlog criado nos últimos 7 dias, ali o PM não está cadastrando nada, nem o time, nem ninguém, não entrou nada no time, não entregou nenhuma atividade de valor nos últimos 7 dias, exemplo, tá? Só entregou bugs e débitos técnicos. O grande lance não é assustar as pessoas, mas pessoal, vocês perceberam isso? Vocês entenderam o que está acontecendo? Né? E com base nisso, né, a gente tem ali possíveis causas, impactos, benefícios, resultados daquelas pessoas tratarem isso. Tá? Isso foi muito bem recebido pelos times. Tá? Vou contar um pouquinho agora aqui sobre... os principais que funcionavam muito bem eram os operacionais. Esse de sanitização aqui, a oportunidade de sanitização no backlog, a gente mede antes, né? A gente consegue medir e a gente dispara os alertas dentro dos times ali. Então, a gente chega no time e fala quais alertas você quer, né, qual a periodicidade, quem são as pessoas que vão receber. Isso é tudo manual, tá, gente? Não tem nenhum... Assim, a gente vai colocando. Aí, a gente configura os alertas para aqueles times. A gente mede. Passou 20 dias, esse backlog de sanitização desapareceu já. Isso é muito fácil. Né? Então, as pessoas começam a tomar ação e, às vezes, o agilista está trabalhando em outras coisas estratégicas ali. E isso vira de responsabilidade dos líderes, do time. E a gente trabalhou também, numa outra fase, no nível tático e no nível estratégico. Né? Então, a gente está desenvolvendo ainda algumas questões ali, mas, principalmente, alguns exemplos ali de alertas. Né? Por exemplo, a sua jornada, o seu time, pensa na value stream inteira, na cadeia de valor inteira. Possui iniciativas sem movimentação de atividades há mais de 30 dias. Você fala assim, cara, eu trabalho com as iniciativas da companhia. Vamos imaginar que eu tenho 4 iniciativas, uma jornada de 200 pessoas. E não tem nenhuma movimentação nos últimos 30 dias, tem alguma coisa errada. Preciso descer lá para ver. Então, imagina um diretor recebendo essas informações, baseado tudo em dados ali dentro dos times. E aí a ação do diretor é um convite a um diálogo, uma conversa, uma ação. Né? Outro exemplo ali, a gente tem lembra que a gente tem toda uma hierarquia de tipo de atividades. O seu time de 200 pessoas aqui, a sua diretoria, ela está atuando 35% fora dos objetivos estratégicos. Pode ser bug, pode ser alguma coisa combinada, pode ser o que for. Pode ser, não, cara, eu já sabia disso, mas obrigado, isso daqui é um item que chegou e tudo mais. O grande ponto é você entender e conversar com as pessoas e saber. E isso ninguém precisa fazer, porque a gente cadastrou, a gente consegue fazer um script para notificar essas pessoas. Né? Os táticos ali são aplicados sempre às tribos. Tá? Então, a gente colocou ali as questões das tribos, que é um conjunto de times. Né? Percentual de atividades com impedimento, quantidade de bugs, débitos técnicos muito alto e assim por diante. Tá bom? Vou tentar terminar aqui um pouquinho mais cedo para gerar perguntas. Tá? Então, quais foram alguns aprendizados ali? Né? Não substitui o agilidade... Opa, passei, sem querer. Não substitui o trabalho de agilidade. Tá? Pelo contrário, ele contribui, porque as pessoas chamam, quero entender, quero ver... Quero saber a respeito. Né? A gente tentou, em uma área, só disparar os alertas. Vamos fazer uns testes aqui, pegar alguns times aqui, vamos só disparar os alertas e não vamos falar nada. Gerou um caos. Isso não dá certo. Então, a gente viu ali que não deu certo. Então, a gente tem que criar uma relação, ir lá, explicar, conversar com as pessoas. Né? Ele não é uma solução mágica, não funciona sozinha. Né? Não foi a solução para nosso problema de redução de time, de trabalhar a questão estratégica, mas ajudou. Né? Os alertas são ignorados, assim como a mensagem do WhatsApp é ignorada também, às vezes por muitas pessoas. Tá? A curiosidade é um aliado, porque as pessoas... Como assim? Me explica mais.
A gente tinha lá várias cadências de eficiência, medindo algumas métricas de fluxo e assim por diante, tá? E as pessoas acabavam falando, como assim, eu vou receber esses alertas antes e eu vou conseguir atuar antes de acontecer? Sim, vamos testar. Né? A gente tinha um time de ferramentas, lá chama o time de Agile Tools, esse time, tá? É o time de ferramentas de agilidade, basicamente, que cuidou, eu até trouxe uma fotinha deles, porque eles que fizeram todos esses scripts e apoiaram essas ideias malucas aí da gente, e fizeram ali, trabalharam junto com consultoria, para criar esses dashboards e assim por diante. Tá? E qual que é o futuro disso? Será que dá para conectar alguma inteligência artificial? Eu não sei ainda, mas imagina. Por exemplo, no meu calendário do Google, ele aparece assim, né? Você passou tanto tempo em reunião, gere horas de foco. Por que a gente não pode conectar a nossa base de tracking de atividades dos times para gerar insights e esses alertas automatizados num futuro próximo? Eu sei que a Atlassian tem alguns plugins, mas provavelmente vai acontecer alguma coisa assim do mercado, e a gente já começou aqui. O ponto, uma frase para fechar aqui, né, que a agilidade ele não é resultado único de um time, mas sim da força, da crença coletiva e da convicção das pessoas não agilistas que acreditam, confiam e incorporam os benefícios e valores da agilidade. Então, basicamente, o time de agilidade ele não funciona porque é um time de agilidade, mas porque as outras pessoas querem agilidade ali. Né? E esse motor de regras, né, ele apoia essas outras pessoas, né, ele ajuda, auxilia a ser mais eficiente, a ser mais estratégico, a trabalhar ali a questão de fluidez das atividades, né, e assim por diante. Queria fazer meus agradecimentos especiais aqui, então, ao time que está lá dentro que caso vocês queiram perguntar, saber mais, conversar, né, eles não estão aqui hoje, mas o time de ferramentas é a Daiane e de Maria Vivi, que elas que trabalharam ali nesses scripts. A gente tem também o líder do COI de agilidade lá, que é o Renato Parceiro, né, então vocês podem procurá-los aí no LinkedIn para conversar e assim por diante, tá? E meu muito obrigado. Né, e coloquei aqui minha foto aqui quando eu tinha, sei lá quantos anos. Boa, muito obrigada, viu? Eu já estou aqui porque eu estou me preparando para perguntas para eu correr com o microfone aí, gente. Muito bom. Cadê? Tem várias. Eu vou, infelizmente, priorizar aqui pela distância. Peraí. Alô? Bom dia, parabéns pela palestra, meu nome é Thiago. Minha pergunta vai em cima de como esses alertas eram distribuídos entre os times, se eles desciam até o nível mais operacional ou se ele permeava somente as lideranças, e as lideranças agiam em cima dos times para organizar as ações. E uma segunda pergunta, só para complementar, se houve um receio de isso tornar o time um tanto como robotizado, porque recebi um alerta, paro tudo que estou fazendo, reajo, e aí volta tudo ao normal, resolvo a situação anômala e vida que segue. Boa. Então, a gente começou com os times ali, então a gente não começou com a liderança, no time operacional mesmo. Então, nesse time operacional, a gente chegava para seja ali a liderança ali, o pessoal de produto, liderança técnica, o QA, o UX, e mostrava para eles as soluções, apresentava. Então, a partir daquele momento, a gente tinha 1 ou 2 agilistas trabalhando estrategicamente com a jornada de 100 e poucas pessoas. Então, começamos no nível operacional ali, e isso foi muito bem visto por eles. Né? Então, não gerou essa questão aí, porque a gente não mostrava para a liderança nesse momento, de falar, cara, isso aqui são dicas do seu dia a dia, e você é responsável por isso a partir de agora. Então, a gente estava dando autonomia para eles ali. Foi bem tranquilo essa parte. Né? E questão ali da liderança, né, foi uma coisa muito tranquila também, o apoio que eles tiveram, porque quando a gente vendeu, a gente já tinha testado. Então, a gente testou, a gente mostrou, a gente não colocou, não fez nenhum rollout para as outras estruturas. Então, a gente começou em algumas jornadas somente ali, nem foi em todas também, por isso que aconteceu bem bacana, sabe? Boa. Dá mais um tempo para uma pergunta vir para cá para ver se tem alguém por aqui. Sobe. Tudo bem? Tu comentou de uma redução expressiva na quantidade de Agile Coaches, agilistas na organização como um todo.
com o disparo dos alertas, isso tudo funcionando, alguns outros papéis, de alguma forma, tentaram assumir o papel ali no time da agilidade, e as pessoas de agilidade mesmo que ficaram, elas entravam no time em qual momento, a não ser nesse que tu explicou, de explicar os conceitos e tal? Elas entravam para facilitar uma retrospectiva, estavam só nas cadências? Como que ficou a dinâmica do time entre papéis? Boa. Essa é uma pergunta mais longa, tá? Talvez a gente possa conversar aqui, mas basicamente, assim, é basicamente o funcionamento ali. Então, a gente acabou tendo 2 ou 3 pessoas por jornadas. E a gente teve que conversar muito com os líderes ali, porque a responsabilidade da atuação é dos líderes e não da agilidade mais. Então, a gente está ali para apoiar, para ajudar, para garantir, para ser par. Então, a gente começou a trabalhar ali numa camada, mas os PMs, o líder técnico, eles queriam garantir essas mudanças dentro dos times. Tá? E quanto a questões dos eventos ágeis, aí a gente conversa mais. A gente teve uma resistência no começo, mas foi acontecendo. Né? A gente não tinha nem mais braço para fazer, para atuar. Boa, é isso. Gente, muito obrigada, Antônio. Obrigada, gente. Até a próxima. Deixem o feedback, viu, galera?